Hum? E aí? Nada? Então, gente, nós vamos hoje, né? Ficou claro? Até o ponto que nós paramos, que seria a questão, né, das características de cada república, por exemplo, a política a República da Espada, o período em que o governo dos militares, a política dos governadores, que era uma política, uma organização feita, né, entre o governo federal e as instâncias estaduais e municipais para arrecadar votos, né, em troca, as lideranças políticas municipais, regionais e estaduais conseguiam alguma coisa, né, como a construção da escola, e também dinheiro, e também enriqueciam. Né? Ficou claro até aí, meninos? Sim, senhora. Sim, pronto, é porque agora eu vou ver, colocar o slide, aí eu não vejo mais vocês. Pronto. Se alguém colocar no chat, aí vocês vão me dizendo, porque agora eu não vejo mais. E aí, hoje a gente vai falar da economia, né, brasileira na Primeira República, né? A primazia do setor primário. O que se destacou, o que é a política, né? Ou a República Velha, ou Primeira Café. República. Tá? É isso mesmo, né? Nós sabemos que a economia brasileira sempre esteve ligada à origem da nossa colonização. Hoje eu estava falando de colonização com o segundo ano, e eu lembrando que, assim, o Brasil, ele foi colonizado tendo em vista a exploração econômica, né? Conseguir recursos. Então, sempre que a gente estuda esse aspecto, colonização, Brasil Império, e Brasil República, a gente sempre destaca-se o setor econômico, né? Não é verdade? E aí, a Primeira República, ou República das Oligarquias, né? A economia brasileira vai depender de quê? Principalmente das exportações, né? Seja eles de produtos como soja, como milho, e principalmente o setor principal da economia desse período é o café. Né? É o café quem vai gerir todo esse setor econômico. O setor primário será o setor cafeeiro. Né? E aí, nós vamos ver que o café ele vai ser investido para quê? Para exportação. O café será a mola mestre da economia no Brasil. Né? Se vocês estiverem com o livro de vocês, está na página 25, né? Se vocês tiverem interesse em abrir, está na página 25, vai falar do setor do café, de início, né? E também do desenvolvimento industrial das indústrias, das instalações das primeiras indústrias, e isso também vai levar, a questão da industrialização, vai levar à modernização das cidades e, consequentemente, alguns movimentos de republicanos, como a revolta da vacina e também a greve de 1917. Né? Então, uma coisa está ligado à outra. Vou ver se eu consigo agora. Essa revolta da vacina é muito massa de estudar. Eu até citei na redação, que é muito bom esse... Foi, Danilo. É muito interessante, né? Por conta que é uma ligação. O setor cafeeiro vai entrar em crise, né? Por conta que o Brasil era o maior exportador de café, aí a gente vai começar aí é uma ligação, né? Falar da crise da década de 20, né, da quebra da Bolsa de Valores, da recuperação dos países da guerra. Então, é uma ligação, né, é uma linha. E aí, a modernização da cidade. Por quê? Você lembra que a gente falou da Belle Époque? O período que eles começaram a acabar com os cortiços, que foi aí que começou a surgir as favelas.
que o Rio de Janeiro estava passando por várias epidemias. Aí, uma das formas foi a vacina. Tipo, a primeira foi acabar, tipo, fazer uma caça aos ratos. Outra foi mais higienização. E, por último, foi a vacinação. Só que, como eles tentaram colocar isso de uma forma muito rápida, as pessoas... Era a primeira vez que elas estavam vendo aquilo. E elas se revoltaram e teve basicamente uma guerra civil, que durou 7 dias. E teve mais de 200 mortos. Isso mesmo. E aí as mulheres, né, eles chegavam, invadiam as... Porque, assim... A Europa estava passando pelo período que nós chamamos de Belle Époque, né? A Belle Época, a época de modernização. E o Brasil sempre, desde a sua origem, né, queria imitar a Europa, né? Porque a gente foi colonizado por europeus. E essa questão dessa modernização das cidades, de acabar com os ratos, por conta das indústrias, né, surgiram muitos cortiços afastados do centro. E essa modernização vai trazer, a questão de modernizar as cidades vai começar também a passar por uma organização sanitária, né? Oswaldo Cruz, o médico sanitarista, foi o mentor, né, da questão dessa vacinação em massa dos brasileiros para acabar com as doenças, né? E as pessoas vão se revoltar. Por quê? Porque elas, hoje em dia, não, todo mundo brigando pela vacina, né? Naquela época, era todo mundo brigando para não se vacinar, porque eles não estavam acostumados, e também eles não tinham nenhuma informação sobre os benefícios da vacina, o que é que eles iam fazer. Leide. Oi? Só uma interrupção aqui. A Ayane está perguntando qual é a página. Nós vamos para a página 25, é porque a gente já adentrou a mais. Aí, essa questão das revoltas é depois na página 28, que são os movimentos sociais, né, da Primeira República. Mas nós estamos na página 25. Então, gente, a economia desse período é predominantemente rural, com ênfase na produção do café, né? 50%, alguns historiadores usam, que dizem que 50% da economia brasileira era o café. Então, tudo que se exportava, era metade de toda a exportação brasileira, era o café. Também tinha açúcar, que a gente viu que ainda o Brasil investia no setor açucareiro, o algodão, a borracha, o cacau, alguns produtos que começaram a ser exportados desde a colonização, porque a gente viu isso, produtos, fumo, né? Borrachas de drogas do sertão, a borracha lá na região norte, o algodão, também fazia parte, né, das exportações brasileiras, mas metade de toda a exportação, né, brasileira era do café. O estado que tinha a maior concentração do café era São Paulo, né? Então, era a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, se tornou um polo atrativo da imigração do Brasil, do brasileiro, após o final da escravidão, né? Com a abolição da escravidão, se investiu muito na imigração. Então, a região de São Paulo, que era a maior produtora de café, foi quem abraçou tantos imigrantes aqui no Brasil. Então, gente, como o Brasil estava, né, no início da República, o início de todo o processo de crédito, de boas-vindas, né, do Brasil para fora, o café ajudou. Por quê? Como o café era o produto de maior exportação, e 50% ia para fora, né, fez com que o Brasil abrisse muita linha de crédito, né? Isso foi um benefício grande. Por quê? Porque os países lá fora via que o Brasil estava produzindo. Então, começaram a abrir linhas de crédito, né, de empréstimos para o Brasil. Então, o preço bom, o mercado internacional teve esse benefício, trouxe esse benefício para o Brasil na Primeira República. Depois, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver, né, que o Brasil vai ser afetado pela crise da superprodução, né? Ou seja, como o Brasil era o maior exportador do café,
e os Estados Unidos eram um dos maiores compradores do café brasileiro. Quando aconteceu a superprodução, a crise de 29, as empresas faliram, né, houve o desemprego em massa, e aí o que é que vai acontecer? O café, os produtores de café vão ser afetados, né? E aí, em 1929, isso é a crise de 29, vão ser afetados. Só que, o que é que vai acontecer? No início do século XX, né, quando os produtores de café estavam passando por uma crise, uma transição entre a mão de obra africana e a mão de obra imigrante, começou, o preço do café não estava lá essas coisas. O mundo, o setor, né, o cenário mundial era o quê? Era todas as indústrias, as potências se armando para iniciar a Primeira Guerra Mundial. Então, o setor do café vai começar, né, no início do século XX, vai passar por uma crise, né? E aí, o que é que o governo vai fazer? Ele vai procurar uma forma de valorizar esse café, né? É o café que era a mola mestre, né, da economia. Então, o governo federal, ele vai procurar uma forma, né, de valorizar o café. E o que é que ele vai fazer? Ele vai, interessado em garantir a renda da cafeicultura, em valorizar o preço do café, os presidentes de Estado, que naquela época, a gente não era governador, era chamado de presidentes de Estado, né? O que é que eles vão fazer? Principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eles vão se reunir, né? Vão se reunir com o presidente da República, e em Taubaté, uma cidade do interior de São Paulo, e eles vão assinar com o presidente o que nós chamamos de Convênio de Taubaté, assinado em 1906. O que foi determinado nesse convênio, nesse acordo, nesse encontro? Determinou que esses governadores dos 3 estados, o governador de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro, que produziam café, São Paulo era o maior, mas tanto Minas como o Rio de Janeiro também produziam café, determinou que os governos iam comprar todo o café estocado, né, dos produtores, iriam chamar os produtores, iriam conversar, iriam comprar todos os cafés, o estoque de café, né, armazenar, né, e esperando valorizar o café, esperando o mercado externo ter mais valor. E como é que eles iriam comprar? Será se os estados eram tão ricos? Será se eles tinham dinheiro suficiente? Então, o que é que eles faziam? Eles, mediante empréstimo, né, já que o café, como 50% de toda exportação era de café, eles abriram muita linha de crédito, muito benefício para os estados produtores de café. Então, mediante empréstimo, os governadores, né, os presidentes de estados iriam comprar o café, né, iria estocar. Assim que surgisse uma boa oportunidade de negócio, o café seria vendido. Então, o início do século XX, 2 décadas de República do Brasil, o Brasil já tinha passado por a crise do encilhamento, né, aquela crise de papel moeda, e passou pela crise do café. Para resolver essa crise, foi feito esse Convênio de Taubaté. Sempre que vocês lembrarem, né, escutarem esse nome, Convênio de Taubaté, vocês vão lembrar que foi um acordo feito entre os estados de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, né, para comprar todo o café estocado dos produtores, esperando uma boa oportunidade de venda. Para comprar esse café, eles contraíram empréstimos, né, fizeram empréstimos para comprar o café dos produtores. Aí, alguns historiadores, eu não sei se vocês já ouviram falar, eles usam essa política, um termo chamado de socialização de prejuízo. O que seria essa socialização de prejuízo? O prejuízo, se eles não conseguissem, né, uma boa oportunidade para a venda,
os empréstimos, o empréstimo feito, feito, né, com os Estados Unidos, né, seria, o prejuízo que eles teriam seria transferido para todo o Estado, né? Então, iriam socializar, não ia ser só os cafeicultores que iriam arcar com prejuízo, não, seria transferido todo o prejuízo para o Estado, né? Então, foi feito um acordo entre o governo federal e os governos de estados, para poder comprar essas sacas de café e estocar. Depois, né, a gente sabe que, além do café, o Brasil exportava borracha, cacau, cana-de-açúcar, né? E nessa época, a indústria automobilística estava crescendo. Então, eles começaram, além do café, de investir também na industrialização. Vocês estão me ouvindo? Está aparecendo aqui no meu computador que minha transmissão está lenta. Na escuta. Pronto. E aí, gente, além, né, do café, um outro setor da economia que foi investido durante a Primeira República foi a industrialização, principalmente a indústria automobilística. Nessa época, a indústria automobilística estava em crescimento, né? E aí, a borracha foi um dos itens, né, um dos produtos que mais teve aceitação. Da Amazônia. Da Amazônia. Isso, a borracha, os seringais da bacia amazônica. Então, a borracha foi outro setor, né, que mais teve também aceitação no setor de exportação, né? Então, tanto o café como borracha, cacau e açúcar, principalmente café e borracha, tiveram grande aceitação no mercado externo. E isso fez com que aumentasse a exploração de borracha na Amazônia, né? Com o tempo, aí o que é que acontece? O brasileiro é um bicho sério, né? Vão extrair tanto dos seringais que os seringais vão começar a entrar em decadência, né? Aí vai diminuir a exportação da borracha. Depois, né, do café, com certeza que os grãos seria comprado, né? Aí outra coisa que eu até esqueci de comentar com vocês. Os cafeicultores estavam com medo de ter prejuízo e tudo, mas como os governadores de estado tinham se reunido no convênio de Taubaté, tinham decidido comprar todo o café em estoque, aí o que foi que os cafeicultores fizeram? Meteram o aço a produzir café. Já vamos ter mercado, vai ter quem compre, né? O Estado vai comprar, então nós vamos continuar, né, a investir, a aumentar os seus cafezais. Imagina aí. Leite. Oi? Aí é nesse momento que tem, né, a socialização dos prejuízos, né? Isso. Né, a questão da socialização do prejuízo, como eu falei, que foi, né, quando é uma política usada nesse período, uma política de defesa do preço do café, né, que alguns historiadores eles chamam de socialização de prejuízo. Por quê? Porque os possíveis prejuízos dos cafeicultores iriam ser transferidos para o Estado, né? O cafeicultor ia ser um prejuízo, como se diz assim, particular, e de repente, com a socialização dos prejuízos, passou a ser um prejuízo, né, do Estado todo, né? E então, gente, aí, pronto, a questão do café, né, de alguma forma estaria resolvida. A borracha também foi de alto valor, né, externo, para o mercado externo, mas de certa forma, de início, todo grande aceitação no mercado externo. Com o aumento da indústria automobilística, cada vez mais se extraindo dos seringais. Aí o que é que acontece? A borracha da Amazônia, o látex da Amazônia, né, vai diminuir por conta da extração sem controle, né?
que vai perder um pouco por causa da concorrência da Isso. inglesa e holandesa. E holandesa também, muito bem. E outra coisa que até eu esqueci de comentar com vocês, nesse período, né, foi o período de extração da borracha, o trabalho de extrair, de comercializar, né, vai motivar, vai estimular a migração para a Amazônia. Então, muitos nordestinos vão sair dos seus locais de origem, né, fugindo da seca, e vão migrar para a região da Amazônia para trabalhar nos seringais. Então, é um período bastante, assim, movimentado, e se vocês tiverem um tempinho, que seria interessante, leiam com mais afinco os textos, procurem pesquisar, né, porque é um período que tem muita coisinha que, às vezes, na aula a gente não esquece de falar, e aí eu fico lembrando e voltando. Sim, gente, aí, pronto, o café, a política de valorização do café, com o convênio de Taubaté, né, a borracha, um dos produtos de grande aceitação, mas que também vai entrar em declínio a exportação por conta da concorrência, por conta também do uso indiscriminado dos seringais, né, e aí nós vamos, depois da borracha, né, por volta mais ou menos do ano de 1910 e tudo, né, vai haver essa queda do preço da borracha por conta dessa concorrência, como Eudicílio falou, né, e aí, o que é que vai acontecer? Durante muito tempo, acho que tinha até uma questão dessa, não sei se foi no simulado de João Paulo ou foi até na questão, que eu até estou agora misturando, que eu fui olhar o de João Paulo. Durante muito tempo, né, se diz que o modelo de industrialização do Brasil é qual? Qual foi o modelo implantado, o modelo de industrialização do Brasil? Tinha uma questão dessa, não lembro se foi no nosso simulado ou no de João Paulo. Para se implantar a indústria, assim o modelo, assim um plano, um projeto. E qual é o modelo de industrialização do Brasil, no início da década do século XX? Aquele negócio lá de substituição? Substituição das importações. Então, Isso, das importações. isso, a indústria brasileira, a industrialização brasileira, gente, ela já vai ser investir, ela vai ser formada para quê? Não é nem a gente vai investir nisso. Não, a gente vai implantar indústrias para diminuir, para substituir o que a gente importa, né? Então, se a gente importa desde a colonização, desde o período colonial, nós vamos tentar investir na industrialização, né, para substituir as importações, né? O Brasil, ele teria sido obrigado a produzir o que importava por conta das crises internacionais, né, dos movimentos que estavam da guerra, né, depois da crise da década de 20. Então, o Brasil vai ser obrigado, nem por livre e espontânea vontade, vai ser obrigado a investir na industrialização para substituir aquilo que ele importava. Então, o modelo de industrialização do Brasil é essa: substituição das importações. Sempre que vocês ouvirem uma questão dessa, vocês vão lembrar que a industrialização do Brasil, o modelo utilizado foi a substituição das importações. Então, por exemplo, com a Primeira Guerra Mundial, com a crise de 29, né, o Brasil teve que produzir o que antes importava, certo? E o que é que vai favorecer a industrialização do Brasil? O que é que a gente pode citar? Os capitais, né, que eles já tinham, provenientes das exportações, exportavam cacau, exportavam café, borracha, né, cana-de-açúcar, no primeiro momento, né, sobretudo do café, a abundância de matéria-prima, a abundância de mão de obra e um mercado consumidor em expansão. Esses são os fatores que vão favorecer a industrialização do Brasil. Então, a industrialização brasileira... Até aí, gente, tudo ok? Muito bem. Então, a industrialização do Brasil, Primeira República, a gente sabe, né?
Só voltando aí, a linha do tempo. Primeira República, economia baseada no café. O café é 50% do setor de exportação do Brasil é o café, além da cana-de-açúcar, da borracha, do cacau. O café, por conta das sucessivas crises internacionais, vai entrar em crise. Os 3 principais estados brasileiros, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, eram os maiores produtores de café. O café estava entrando em crise por conta da situação internacional. Os governadores de estado se reuniram no convênio de Taubaté, né, para comprar todo o café estocado, esperando uma valorização. Em troca, o que é que existia? Se tivesse prejuízo, o prejuízo ia ser de todos, né? Então, essa era a política. Até esperar que, de alguma forma, o café fosse valorizado. Ao mesmo tempo, a indústria automobilística estava a todo vapor internacionalmente, né? E os seringais da Amazônia eram um prato cheio. Então, houve a extração da borracha. Aí acontece o quê? Muitas crises internacionais, principalmente o início, né, do processo de expansão das grandes potências europeias se armando, né, se preparando para uma guerra. E aí, o Brasil, principalmente por conta dessa Primeira Guerra Mundial, vai começar a investir na industrialização, tendo como modelo a substituição de importações. Vários fatores favoreceram essa importação, que é a questão da abundância de matéria-prima, o que se exportava, né, ia trabalhar na industrialização, por exemplo, a borracha, o cacau, a cana-de-açúcar, por que não se criasse indústria para utilizar essa matéria-prima? E eles tinham o quê? Capital proveniente dessas exportações, principalmente do café, mão de obra farta e barata, né? Então, tudo ligava-se, tudo era favorável à industrialização brasileira. Oi? Você parar pra pensar, mano, nordestino tá em todo canto do Brasil. Eles vieram pro sudeste, pro norte, onde você for, você vai encontrar nordestino. Nós vamos ver, quando a gente for estudar, acho que é o próximo assunto, a questão dos governos populistas, quando a gente for falar da construção de Brasília, né, do governo de JK, foram os nordestinos quem construiu os candangos, eles eram chamados de candangos, foram os candangos, os nordestinos, quem construíram Brasília. Né? Muitos até aurorenses, né, que foram na década de 50. Não, aí você tá inventando demais, Leila. Não, isso, tá falando? Não, é real. É real, década de 50, gente. Sei. Muitos nordestinos, tem muitos, não sei se vocês já ouviram falar, né, tem aquela, né, Associação dos Filhos, foi fundada em Brasília. Por quê? Porque tem muitos filhos tem muitos aurorenses que vão e têm seus filhos, seus descendentes, né, e eles foram, no início, muitos foram para ajudar, né, na construção de Brasília, e muitos foram porque é uma cidade crescente, a sede do governo federal, né, emprego em abundância. Né? Então, tem nordestino em todo lugar, e eles ajudaram, né, nós sabemos que desde a colonização, quando a gente estuda a pecuária no Brasil, e foi forçada a acontecer por conta dos engenhos, né, que o gado não poderia ser criado a 80 quilômetros próximo da região da plantação da cana-de-açúcar, senão o gado comia, e a bacia do Rio São Francisco, a maior parte dos estados da região Nordeste, eles vão, né, contribuir com isso, com o adentramento, a interiorização, e os nordestinos vão exportar não, como você pode dizer, vai suprir todas as necessidades de couro, de carne de charque, de carne de sol, né, que a carne de sol foi criada com essa questão do desenvolvimento, da criação de animais, de boi, né? Então, o nordestino, ele, de alguma forma, nós, nordestinos, né, a gente faz a história do Brasil. A industrialização, gente, também. Quantas pessoas, né, não saíram daqui do Nordeste, daqui da Aurora mesmo, e vão para São Paulo, antigamente, né, que trabalhava na roça, não tinha só viver da seca,
Aí, para a industrialização crescente, para o ABC Paulista, que é a região da industrialização, né, do Brasil, e muitas nem voltam, não voltam, né, porque passaram a trabalhar de operário mesmo, e não conseguiram nem fazer um dinheirinho, né, só para sobreviver mesmo, e nunca volta. É um exemplo disso, por exemplo. Desculpa interromper, continuei, Lei. Como é? Não, pode continuar, Vanildo. Pode falar. Um exemplo disso é a minha própria família, por exemplo, meus pais, meus tios foram tudo para lá e eles voltaram, tá ligado? Eles voltaram para morar aqui. Mas os primos dele foram tudo para lá também, junto, e hoje em dia são tudo filhos lá. Pois é, por quê? Porque saiu seu avô, o tio do seu pai, só tinha a roça para oferecer, né? E aí eles não viam nenhuma chance, né, de crescimento. Antigamente, hoje não, gente, o que uns 10, 20 anos atrás, é que se investe na educação, todo mundo, né, se fazer um ensino superior, mas antigamente não. O pai, a mãe, que vivia na roça, que era agricultor, só tinha a roça para oferecer, né? Aí muitos conseguiram ter sucesso aí fora, né? Já outros não, outros vão, nossa, vive só do saláriozinho de operário, né? Mas todos contribuem para a economia do Brasil, para a industrialização. E essa industrialização iniciou nesse período, a partir de 1910, por conta do setor internacional, da crise do setor internacional, da Primeira Guerra, depois da crise de 20. Então, o Brasil vai investir na industrialização a partir daí, com esse modelo que nós citamos, que é o modelo de substituição de importação, certo? E aí, naquela época, o Distrito Federal, a sede do governo era no Rio de Janeiro, só vai passar para Brasília a partir de 1960. O Rio de Janeiro foi ele, né, quem liderou o processo de industrialização. Muitas, né, empresas, elas vão ter sede, né, no Rio de Janeiro, né, e como há empresas também, há necessidade de ter operários. Então, com o aumento do número de empresas, também existia, né, a concentração de pessoas também. Já na década de 20, aí São Paulo já vai, com o aumento da imigração, investir na imigração para trabalhar na lavoura de café, mas muitos imigrantes vão também fazer algumas outros tipos de atividade, principalmente a indústria têxtil, né? Então, muitas fábricas vão se instalar em São Paulo, com os imigrantes, né? Então, a imigração vai ajudar muito os italianos, espanhóis, japoneses, eles vão fundar bairros, né, imigrantes no Brasil, e eu não sei se vocês já ouviram falar que as próprias autoridades paulistas, né, elas vão estimular, vão cobrir despesa de estadia, de passagem, né, eles vão estimular a imigração. Por quê? Porque eles vão, os portugueses, por exemplo, né, vão fundar confeitarias, né, a maioria, né, procuravam uma vida melhor, mas tinha o quê? Muitos tinham comércio, já era comerciante lá em Portugal, era artesão, alfaiate, e aí as autoridades paulistas vão estimular essa vinda de imigrantes, né? Por exemplo, os italianos, muitos italianos vão para a região sul, mas também vão ficar em São Paulo, né? Vão se dedicar à exportação, importação, vão fundar barcos. Então, gente, quando chegou mais ou menos na década de 1920, as próprias autoridades brasileiras, paulistas e cariocas, principalmente as paulistas, vão estimular, vão pagar a estadia, vão cobrir as despesas para estimular, né, favorecer a imigração no Brasil. Então, no Brasil, a industrialização
vai iniciar a partir daí, dessa substituição de importação, com esses fatores que eu falei para vocês, que vão favorecer a industrialização, né? Mas eu quero que vocês entendam que a industrialização e a urbanização, elas vão dar juntas. Por quê? Porque muitos bairros brasileiros, eles só vão nascer, eles só vão surgir, né? Porque eles vão surgir em torno das fábricas. E aí, até o que o Ivanildo falou, a questão do surgimento de bairros desordenados, né? Principalmente nos subúrbios, e essa questão E aí, essa questão, né, de projetos de sanitarização, né, de vacinação. Então, urbanização e industrialização no Brasil, eles vão surgir e vão crescer juntos, né? Então, de alguma forma, a gente pode dizer que no Brasil, uma coisa vai ligar a outra, certo? Então, pronto, passando para frente, no livro de vocês, aí a gente vai falar, né, já falamos do desenvolvimento industrial. Sim, outra coisa que a gente não comentou, a questão dos operários, né? As fábricas, elas vão variar de tamanho, né? Muitas vão ser pequenas oficinas, vão ser indústrias, né? Mas muitas vão se concentrar no setor de indústrias de bem de consumo, por isso essa primazia do setor primário. Coisas que os brasileiros importavam, como tecidos, alimentos, bebidas, né, calçados, chapéu. Então, e de início o custo é baixo, e também não demanda de muita tecnologia, né, vão ser as primeiras, essas indústrias, essas oficinas vão ser as primeiras que vão se concentrar, né, sem ter muito custo, né, então vão se concentrar, né, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Os operários, quem vai ser a mão de obra operária? Que ele falou assim, um dos fatores que estimulou a industrialização no Brasil é a mão de obra farta e barata, muita mão de obra, né? Dos imigrantes, né? Dos muitos até vão ser ajudantes, alguns escravos, né? Não vão ser ajudantes nessas oficinas, principalmente nessas oficinas que não vão demandar tecnologia sofisticada, né? Mas mulheres e crianças, elas vão formar um segmento importante de mão de obra empregada nas fábricas. Por que mulheres e crianças? Por conta que as mulheres e crianças, eles recebiam, né, salários mais baixos, trabalhavam, às vezes, até mais do que os homens em atividades, em tarefas similares, né, e recebia salários mais baixos. Então, não sei se vocês estão com o livro de vocês, eu achei esse dado muito importante, que ele diz assim, que em 1890, 15% dos trabalhadores das indústrias paulistas eram crianças ou adolescentes, né? Já em 1919, subiu para 37%, apenas no setor têxtil, no setor de tecidos. Se importava muito, gente, roupas. Era na época, nos Estados Unidos, principalmente a questão da cor das pessoas mais ricas, querer seguir a moda, né, europeia, então se importava muita roupa, muito tecido. E foi o primeiro setor, o setor têxtil, foi, né, o primeiro a ser utilizado aqui no Brasil também, e era o que abrigava, que empregava mais mulheres e crianças, né? As condições de trabalho precárias, jornada de trabalho de 10 a 14 horas diárias, imagina aí, gente, crianças sem estudar, né? Aí as mulheres. Então, o crescimento da industrialização, né, e urbanização no Brasil vai ser marcado pela desigualdade, tanto social como até mesmo estrutural, né? Porque o crescimento das cidades vai ser desordenado, não vai ser nada articulado, né? E o número de indústrias também. Por quê? Porque como vai ser favorecido pela economia, né, exportadora, pelo café, quem é que vai ser o dono do capital? São quem exportavam. Os
donos de café, os fazendeiros de café do Rio, de São Paulo e tudo, e são eles que vão investir na industrialização, né? Então, uma coisa puxa a outra, porque sendo essa industrialização, como vai ser favorecido por esses setores, investimento de capital, acúmulo de capital, as indústrias, né, vão ser muito maior no Sudeste do que nas outras regiões brasileiras. Até aí, gente, tudo ok? Vamos falar que vocês nem me disse sim, nem que não. Sim, Lei. Sim, Leide. Pronto, e aí, para a gente fechar, né, 11h50, essa questão dessa modernização das cidades, que nós já até falamos, né, Vanildo também já me ajudou, a questão do final do século XIX, início do século XX, né, com a industrialização está ligada à urbanização, né, e o próprio governo, o Rio de Janeiro era a sede do governo federal, seguindo os modelos do final do século XIX e início do século XX, na Belle Époque, estava seguindo o modelo de modernização da Europa. Então, as cidades vão passar por esse processo, principalmente as cidades, né, que estão se industrializando, a industrialização recente, vão passar por esse processo de modernização. Eles vão seguir o processo de urbanização, né, de Paris. Então, eles vão querer imitar, né, as ruas de Paris, as ruas largas, cheias de bares, cheias de café, eles vão querer imitar. E para ter essas cidades ser modernizadas, ser bonitas, eles não queriam o quê? Que existisse cortiços, como o Vanildo bem frisou, né? Não existisse aquelas cidades, os cortiços naquela época, só tinha uma portinha, né? E abrigava centenas de famílias, você andava, assim, vivendo em quartinhos, né? Sem ter saneamento básico, na sujeira, e aí ali era um difusor de doenças, né? E essa modernização, como é que você estava investindo na industrialização, né, e chegasse alguém no Brasil o cartão postal, né, o carro-chefe, era os cortiços, né? Então, o Brasil vai passar por esse processo de modernização, não é nem o Brasil, as cidades, né? Então, o que é que vai acontecer? O governo, né, os governos, eles vão iniciar um processo modernizador, vão se criar novos bairros, vai se expandir os serviços de esgoto, de água canalizada, né, vai haver a questão do processo de transporte, dos bondes, principalmente no Rio de Janeiro, né, quando a gente assiste aqueles filmes, aquelas novelas de época, vê aqueles bondes no Rio de Janeiro, e ali foi investido no processo de modernização, no início do século XX, durante a modernização das cidades brasileiras. A questão dos abajures na cidade, a iluminação pública, né, também será feita durante esse processo, né? Então, o governo perseguia tudo que fugisse, que fosse contra esse progresso, essa beleza das cidades, né? E aí vai para esses movimentos sociais da Primeira República, principalmente a revolta da vacina, e vai ter como palco o Rio de Janeiro, né? Porque essa modernização, pessoas, né, tinham que estar o quê? Sadias, muitos cortiços, muitas casas foram demolidas, por quê? Porque tinha que ter algo bonito, padronizado, né, na cidade. Essa modernização também vai ser ligada a essa padronização, essa beleza. Tudo seguindo o quê? Os moldes de Paris, né? Alguma dúvida? Alguma colocação? Enfim. Então, as pessoas que viviam desalojadas, né? Porque com o final da escravidão, muitas pessoas viviam desalojadas, muitos imigrantes chegavam aqui no Brasil, mas não encontravam trabalho, então ficava desalojada, né? Aí ia procurar o quê? Habitação coletiva, né? Aí o que foi que aconteceu? Para modernizar, né, as elites, os governantes, vão tentar fazer esse esforço para eliminar tudo que não era progresso, que fugisse desse processo modernizador. E aí, muitas pessoas desalojadas, né,
durante essas reformas, vão ficar onde? Vão viver nas vilas operárias, vão se obrigar nas nascentes dos rios, né, nos subúrbios das cidades. Outras aí vai começar o quê? Aí vão começar a surgir as favelas nos morros. Vai surgir a partir daí, gente. As pessoas que viviam nesses ambientes coletivos, que vão ter que ser desalojadas para modernizar, para ser demolidas, e eles não têm para onde ir, vão se refugiar nos morros, né? As favelas vão começar a surgir a partir daí. Vão ficar na beira dos rios, né? Locais que não vão ser valorizados, que nunca o governo, né, pela visão deles, nunca iam chegar lá e iriam modernizar aqueles locais, né? Aí os cortiços, as casinhas pequenas vão ser demolidas, vão construir edificações, né, ruas largas, que possa circular bondes elétricos. Então, o final do século XIX também já vai existir esses bondes elétricos, o investimento nos automóveis, né, introduzindo aqui no Brasil no início do século XX, nas cidades brasileiras, né? Então, a modernização das cidades brasileiras, né, foi favorecida a partir daí, com a industrialização, com a urbanização, o crescimento das cidades, os governos, as elites vão sentir a necessidade de fazer propaganda no exterior das cidades brasileiras. E para ser um exemplo de higiene e de beleza, tinha que demolir e acabar com tudo que não seguisse esse padrão estético, né, das cidades francesas, principalmente de Paris, né? Aí, não sei se vocês, depois dei uma lida na página 27, certo? E foi nessa época que trouxeram a questão das lojas de vitrines, para expor roupas, perfumes, calçados. Então, gente, as cidades do Rio de Janeiro, principalmente a do Rio de Janeiro, foi reconstruída, né, foi modernizada a moldes das cidades francesas e principalmente para abranger, para acolher o modelo, né, da França, o modelo francês. Aí, ficou claro? Sim, Leide. Sim. Alguma dúvida mais? Alguém quer vocês estão tão caladinhos? Eu não sei se vocês estão entendendo, se